Olá, que bom ter você aqui com a gente no nosso programa Além da Fama, que a gente sempre visa passar uma mensagem positiva, ver o que a gente tem, além da fama, o que a gente pode acrescentar na vida de todos. E hoje eu estou tendo um prazer enorme de receber uma querida amiga, uma mãe maravilhosa, uma filha incrível, é empresária, uma esposa divina, e ela passou por uma situação muito importante e ela vai dividir aqui conosco. Tenho o prazer de receber a minha querida Márcia Sanches. Obrigada, obrigada, Que bom te Suzy. ver tão bem, minha Obrigada pelo querida. convite. Obrigada por estar aqui, né? E obrigada a nós, porque você, nesse mês tão importante, que é o mês das mães, né? Embora a gente sabe que mãe tem que comemorar todos os dias, sem dúvida, mas é um mês importante para a gente refletir sobre algumas coisas. E Sim. você, como uma grande mãe, porque eu sei o quanto você cuidou das tuas meninas, a vida foi tão maravilhosa que fez com que você tivesse todo o amor e carinho de volta. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Queria que você explicasse como foi a doença seríssima que você teve e como você conseguiu superar isso e viver graças ao amor de todas as pessoas que você tinha ao redor, as filhas, marido, enfim, todo esse grupo familiar tão importante. Sim. Então, tudo começou com uma dor no abdômen, isso tem mais ou menos um ano, Uhum. e, e eu tratei, fui ao hospital e foi detectado que eu estava com uma infecção de urina, foi tratado, só que não foi bem isso. Depois de 2 semanas, eu comecei a sentir fortes dores no abdômen, fui ao hospital. E chegando lá eu tive uma dor muito forte e de lá eu não lembrava mais nada, depois dessa dor muito forte. Na verdade, eu tinha um cisto no ovário e esse cisto rompeu. E nisso eu tive 2 choques sépticos, tive uma parada respiratória e ao todo eu fiquei 100 dias na UTI e depois mais 2 meses e meio numa clínica de recuperação. Porque quando eu acordei, eu não me mexia nada, né? Eu devia ter ficado muito tempo, eu fui 2 vezes entubada, e, e aí eu perdi um pouco, eu não lembrava do que estava acontecendo, até que a minha família começou a contar, quando tinha flashes, Tá. né? De algumas passagens, e eles me contaram realmente o que tinha acontecido. Uhum. E, e quando eu me vi, eu estava com uma traqueostomia, eu fazia hemodiálise, estava com um problema no fígado, eu estava inteira amarela Uhum. e não me mexia numa cama. Que eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Uhum. Como é que eu vou, né? E as coisas têm que ser um dia de cada vez, Sim. porque era muita informação, muita coisa que eu não tinha a menor noção de como sair daquela situação, né? Uhum. Então, aos poucos, os antibióticos foram fazendo efeito, eu fui melhorando, e a traqueostomia foi uma coisa muito difícil Sim. para mim tirar, mas graças a Deus, aos poucos, eu fui com profissionais maravilhosos que foram me orientando, Uhum. e da melhor forma possível para tentar ir tirando cada acesso, cada coisa que tinha em mim, né? Eu lembro gradativamente. É, E eu lembro também, e eu acho que é importante você falar a respeito disso, que você estava, às vezes, consciente, às vezes não, mas o padrão de atitude do teu marido, das tuas filhas, sempre foi muito positivo, sim, né? Me fala a muito. respeito disso, porque às vezes as pessoas passam por situações assim, de um familiar está em coma, de um familiar ele está muito abatido, e a gente acaba demonstrando toda a nossa emoção de tristeza, de angústia, não é? E isso piora o quadro. Sim, sim. Eles foram sensacionais nesse ponto. Uhum. Eles nunca, Suzy, entraram É. chorando e nunca mostraram, eu nunca senti, e nem eles falaram a gravidade que estava naquele momento, Sim. né? Naquele período. E sempre eles conversavam muito, falavam das notícias, das novidades.
Enfim, eles nunca me passaram a gravidade. Então, isso eu acho que também Olha aqui, foi gente. muito gratificante para mim. Isso eu já Muito. estava em casa, Nossa. começando a andar com a minha fisioterapeuta. Uhum. E aí, ó, quando eu Olha. levanto, ó, olha lá. Nossa, gente. E tinha toda uma equipe ali, a minha irmã segurando a cadeira, a minha filha sempre incentivando muito, Nossa, né? com certeza. Então, Gente, mas para chegar a isso, foram meses, não é? Até você sim, conseguir sim, sair. sim. Então, isso foi uma vitória enorme. Não tinha te visto Isso foi quase 8 caminhando. meses depois de tudo que aconteceu, Nossa, exato. né? Foi bastante tempo. Uhum. E, enfim, isso daí Aqui. isso daí Eu foi te vi quando várias vezes. eu entrar na sala de Assim. cirurgia, aqui eu estava entubada, Uhum. A mãozinha, a lembro mão que estava dele, sempre. Olha, ele sempre junto, o marido. exatamente. Olha aqui, quando eu acordei, aqui foi a primeira vez que eu levantei. Meu Eu não Deus. mexia a cabeça, nada, nada. Eu tô vendo, tá segurando ali. Aqui as pernas Sim. mexiam, não tinha movimento algum, é uma sensação muito Ah, delicada. aqui na frente do hospital, Aqui né? não, aqui foi a primeira vez que na UTI eles me levaram para dar uma volta Ah, dentro da naquele UTI. corredor, certo. Né, tinha umas carpas tal, Tá. aí o Roberto andando comigo também. Eu estava com o pescoço já estava começando a firmar, Nossa. mas o resto do corpo nada. Era Uhum. completamente. Ah, já. Aqui foi na clínica a primeira vez que eu fiquei em pé. Depois de muitos meses. Depois, aí mais de 100 dias depois de tudo que aconteceu. Ah, cortando o Ali que eu cabelo. perdi muito cabelo. Essa parte de Sim. trás, aqui, devido ficar muito tempo deitada, Sim. eu perdi todo o cabelo. Então foi uma pessoa lá também cortar para tentar dar uma animada, né, para ver se. Oh, meu Aqui já Deus, na clínica de filhota. reabilitação, a minha filha mais nova, Fernanda, Aqui você ainda estava com a tráqueo, né? Não tinha estava com a retirado. traca. Não, e com a sonda de alimentação, Sim. né? Exato. Ali é o fisioterapeuta fazendo as manobras, né, para tentar. Olha. Esse foi o dia, Suzy, que eu tirei a tráqueo. Ah! Esse foi o melhor dia de todos, assim, de todo o processo. Esse para mim foi sensacional. Uma sensação de, nem sei, de alívio, de vitória. E até porque, explica para quem está nos vendo, que a tráqueo, ela impede você de sentir o gosto, né? Você não tem cheiro, Não. você não pode falar. Exatamente, exatamente. Você não pode comer. Claro. Né? Então, é difícil, porque aí já estava, quando eu estava eu colocava a válvula de fala. Sim. E quando são processos, né, a tráqueo, né? Primeiro você fica com uma válvula branca, depois é uma válvula verde, depois é uma preta. E a preta é o último estágio. Tá. Só que nisso você vai aprendendo a respirar novamente. Sim. Né? Porque, na verdade, eu desaprendi tudo. A andar, a me mexer, tudo começou e a engasgar de novo. também, não é? Muito. Porque vem muita secreção. É uma salivação excessiva. Certo. Então, eu tinha que ser aspirada a todo momento. Então, tudo era muito complicado. E eu demorei muito, em todas as fases que eu passei, a traqueostomia foi uma coisa que demorou muito para ser retirado, que eu não conseguia. E quando eu tirei, foi uma glória, assim, foi aí que tudo começou a ter mais sentido. Sim. Né? Que eu falei, poxa, se eu conseguir isso, eu vou conseguir o resto. Exatamente. Né? A voltar. Aqui foi eu saindo. Não, ali foi meu aniversário, na UTI. Que lindo, na UTI. Na UTI. Nossa. Ali foi meu aniversário na UTI, que fazia exatos 1 ano. Meu Deus. Depois aqui foi o dia que eu estava saindo da clínica, que eu já tinha tirado a tráqueo. E aliás, olha. Maridão. Ah lá, Dá um sorriso aqui. Nossa. Muito bem. Nossa, que coisa. Pois a gente é. vê um verdadeiro milagre. Milagre. Porque quem te viu passando por tudo isso, Pois é. tantas situações. E eu via as meninas, elas sempre colocavam no quartinho dela mensagens, fotos, bilhetinhos. Meus sobrinhos, meus afilhados, eles levavam bilhetes, porque eles não podiam me visitar. Então, eles levavam bilhetes
te amo, madrinha, É isso. vai dar tudo certo, você vai ficar bem, logo, logo você vai estar falando, logo, logo você vai estar andando. Isso era uma coisa muito boa naquele momento, Com né? certeza. As minhas filhas fizeram na UTI, eu tinha um mural Sim. de fotos dos momentos bons, dos nossos passeios, Isso. das nossas viagens. Era muito bonitinho de ver. Uhum. E isso psicologicamente é muito importante, porque Sim, mesmo que a pessoa esteja semi-consciente, são memórias que elas reacendem áreas no cérebro que vão dar para a pessoa de novo aquela sensação de bem-estar. Então, exatamente. é muito importante, se você tem algum parente que está adoentado, mesmo que esteja em casa, mostre de novo fotos que relembrem momentos Bons, bonitos, bons, exatamente. alegres, sabe? Deixa o ambiente o mais agradável possível, Sim. até com os cheiros que agradam a pessoa. Você falou que quando você sentiu de novo o cheiro das frutas, parecia alguma coisa fora do normal, não foi? Pois é, eles usaram uma técnica comigo que foi muito bacana. Foi Uhum. muito inteligente. Aí. Eles primeiro viram uma coisa que eu gosto muito de comer, uma coisa que me dá prazer em comer, e é fruta. Tá. Então, o que que eles falaram? Qual é uma fruta que você mais gosta? Morango, mexerica. Então, eles pegavam a fruta, o Roberto, meu marido, trazia, Sim. e as fisioterapeutas, as fonos, audiólogas, tudo, colocavam uma válvula de fala em mim, o que eu tinha dificuldade, porque eu parecia que eu não ia respirar, Sim. e ia fazendo o cheiro, porque quando eu coloco a válvula, você sente o cheiro, Sim. né? E ela ia fazendo, olha o cheiro disso, olha o cheiro daquilo, fazendo com que eu ficasse mais tempo com a válvula. Perfeito. E aí eu fui ficando, eu via que aquilo realmente eu conseguia ficar com ela, que não havia problema algum, que eu não ia deixar de respirar. E aquilo foi de uma forma muito, como é que eu posso dizer, uma forma muito tranquila, vai. Eu Uhum. fui conseguindo ficar com a válvula e cada vez mais, porque tem os passos, Claro. né? Até eu ir para a válvula preta, que é a última, para depois ser tirado a tráqueo. Então eu Uhum. senti o gosto, eu sentia o cheiro, né? E assim foi indo até que tudo se resolveu, né? Tudo é Foi memória afetiva positiva, né? É exatamente. isso que a gente vai usar sempre com as pessoas que estão se reabilitando, que estão num momento difícil. Isso é muito, muito Muito importante, importante, com muito, certeza, muito. né? Porque depois que tirou a válvula, porque a grande sensação quando a pessoa está com a tráqueo é que se tirar a tráqueo não vai conseguir respirar. Exatamente. Dá aquela sensação de quase como se você estivesse se afogando. É uma Sim, sensação, porque vem ansiedade, vem reaprender a respirar, sim, né? Porque você está fazendo aquilo, a tráqueo, ela te possibilita tudo, você não faz esforço, sim, né? É uma coisa mecânica. Então exatamente. foi muito importante isso. E uma coisa que eu vi, eu amava ver nas meninas dela, é como eu disse, ela é uma excelente mãe, sempre foi. E ela cuidou dessas meninas divinamente, dando todo o seu tempo, dando toda a sua energia. E aí, minha gente, aconteceu esse revertério. Vocês sabem o que houve com relação às filhas e ela? Vocês vão saber depois do nosso break, tá? Não perca! É maravilhosa essa história. Beijo, hein? Voltam já! Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. E retornamos com o nosso Além da Fama, e eu fiz essa colocação de que durante a internação muitas coisas modificaram da relação da Márcia com as filhas, porque a Márcia sempre foi uma mãezona, e aí o que aconteceu, Márcia? Então, elas assumiram, né? De repente, né? Elas tinham que assumir um papel ali que também era meu, né? Era Sim. meu, elas tiveram que assumir. E foi muito bonito de ver, foi muito bonito. Elas cuidaram do pai, elas cuidavam de mim. A Luísa estava em TCC na Eu faculdade lembro. e foi muito complicado, mas ela conseguiu, ela foi excelente no TCC, mesmo com Nossa. toda aquela avalanche acontecendo. Uhum. A Fernanda, que sempre foi mais quietinha, não saía muito de casa, de repente começou a pegar Uber, começou a se virar. E Uhum. mesmo os afazeres de casa,
Imagina, hoje são outras Tá vendo? mulheres, assim, Uhum. foi indescritível, assim, o que elas mudaram, o que elas amadureceram. Eu vi, cresceram muito, Pois é, nossa. hoje elas fazem comida, hoje elas cuidam da casa, olha, foi tudo que é ruim, né? Tem o lado bom. Então, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu em casa, muito boa. A nossa relação de mãe e filha, de conversar, de expor uma ideia, que a gente não tinha muito tempo, a minha vida era muito corrida, né? E, de repente, eu tive que parar. Exato. E aí a gente começa a dar valor a coisas tão pequenas, mas que fazem tanta diferença no dia a dia, Perfeito. né? Então isso para mim foi essencial, foi muito bom, né? Apesar de todo um lado que não foi Sim, do tão bom, sofrimento, do né? sofrimento, Uhum. mas a gente se uniu muito mais, a gente hoje se entende muito mais. Eu vejo que elas têm um carinho enorme. Quando eu saio, mãe, tá tudo bem? Onde você tá? Quer ajuda? Quer... Sensacional, Suzy. Então Eu acredito. foi muito bom nesse lado. É, porque um dos problemas das grandes mães é que às vezes a gente faz tanto pelos filhos que eles acabam não se desenvolvendo. E aí, Sim. na nossa ausência, como foi o teu caso, por um problema sério de saúde, elas tiveram que adotar posturas que elas viram você Pois é. realizar. Não Pelo é? amor e pela dor, A gente cresce. elas cresceram. Foi. Então foi muito isso. É isso Então mesmo. esse ponto foi um lado muito positivo. Nossa, com certeza. E outra coisa é que eu vi que mudou muito o teu olhar para a vida. Eu que já te conhecia e te vejo hoje, porque às vezes a gente dá muita importância para coisas pequenas que nos fazem sofrer. E depois de uma situação tão séria, parece que tudo fica com outros valores, não é? Exatamente. Você estava dizendo, nossa, você dá valor hoje a poder dirigir, a poder caminhar, a poder levantar, Pois não é? é, a Poder poder comer. comer. Aí, Exatamente. olha aí, já Isso estava em casa. isso foi na colação da Luísa. Nossa. Mesmo de cadeira de rodas, eu Você consegui foi. ir. Foi muito bom. Esse dia foi Nossa, maravilhoso. alegria. Ah, Ai, que ela se linda. formando, Que bárbaro. Foi lindo demais esse dia, foi emocionante. Olha, Aqui, ali. Suzy, aqui foi no Ano Novo, com a família do meu genro, as minhas filhas, estávamos todos reunidos, foi Você já muito estava em bonito. pé, que bom. Já, que eu já estava já quase andando. Nossa. Foi muito lindo esse dia. Ai, meu Deus. É a minha cachorrinha que eu ganhei assim que eu cheguei. Jura? Assim que eu cheguei da clínica, eles me presentearam com ela. Nossa, e faz toda a Adora. diferença, Ah, né? e ela alegra a casa, né, Olha Suzy? isso. Ela Um alegra a casa animalzinho. demais, é muito fofa. Ai, Ali é minha fisioterapeuta, certo. aqui, ó, que me deu, ela me pegou do zero, né? Nossa, olha, você ali já estava Pois é. desinchada, Esse já foi o estava. último dia, eu fiz, acho que 6 meses de fisioterapia com ela. Ela me pegou do zero, Sem andar, sem me mexer nada, na eu cama. lembro. Eles usavam um lençol que me viravam. Sim. E ela foi indo, me pôs de pé. Meu Deus. Sempre muito positiva, muito você vai conseguir, você vai. E aí consegui subir escada com ela Nossa. e caminhar com ela também. Ai, você ali. Pois é, aqui foi o primeiro dia que eu fui para Gente. academia. Meu Deus, que evolução. É uma evolução absurda, né? Foi muito bom. Nossa. Olha Ah. isso. Aí a Luísa me comprou uma bicicleta para mim fazer bárbaro. exercício. Aqui a gente na academia, eu com ela. Perfeito. Olha aí. Olha lá. Pois é, olha lá. Olha. A cachorrinha. E assim vai, né? Esse é o dia a dia, né? Perseverança. Aí. Aqui foi aniversário do Roberto, foi no restaurante. Minha madrinha de casamento, Que bacana. que também nos deu muita força. Olha aí a família linda. Aí foi no Ano Novo, No então. Ano Novo, exatamente. Linda. Foi no Ano Meu Novo. Deus. Já dando os Nossa. primeiros passos, enfim, né? Então, Foi maravilhoso. uma nova vida mesmo. Uma nova vida, Com Suzy, certeza. com certeza. O Foi que muito... mudou para você depois desta situação tão grave que você vivenciou? Dar mais sentido àquilo que é simples. Tá.
né? É estar junto, é estar com pessoas, é conversar. Que hoje em dia eu vou para algum lugar e eu não tenho pressa, que nem antigamente tudo fazia correndo, não. Hoje eu aproveito cada minuto, eu acordo, agradeço, eu vou comer, eu agradeço. É uma coisa assim, como eu mudei. Nossa. Sabe, as pessoas que eu tenho um carinho que me ajudaram no momento de, né, da turbulência toda. Sou muito grata, Suzy, muito Que grata. bom. Que Sabe, rezo por essas pessoas que tenham vida longa, porque não é qualquer pessoa que, né, te acode nesse momento, né? Sim. Então foram anjos. Eu falo que foram anjos que foram aparecendo em momentos tão malucos e tão aleatórios, né, e foram se encaixando, pessoas conhecidas, não conhecidas, enfim. Como é que você lidou com a decepção de algumas pessoas que você esperava que fossem te dar um apoio e, lógico, não corresponderam porque não conseguiam, enfim, cada um tem as suas limitações. Como é que você transformou isso para você não ficar com amargura, de você ver mais as pessoas que estavam junto e ajudaram e aquelas que não fizeram tanto quanto você esperava, que era uma limitação? Como é que você lidou com isso? No começo, foi muito difícil. Tá. Eu sofri um pouco no hospital, a gente fica muito debilitado, né? Porque você quer as pessoas próximas perto. Só que nem sempre é possível. Sim. Então, eu comecei a entender que as que não eram tão próximas também me davam o suporte que eu estava precisando no momento, Ok. né? Então, isso foi muito bom, foi maravilhoso. Então, hoje eu enxergo assim, eu sou muito observadora, entendo cada um das suas limitações, né? E pego para mim aquilo que é bom, Ótimo. né? Eu acho que é isso. Mas foi sofrido? Foi, mas hoje tudo eu levei para um lado positivo, de ver o lado bom até daquilo que não é bom. E isso realmente é o segredo para que a gente consiga passar sem grandes traumas, sem grandes mágoas diante das situações que nos reservam, né? Porque Exatamente. cada um, na minha opinião, está destinado a passar por uma série de coisas. Aquilo tem que passar porque é para o seu desenvolvimento. Sim, Porque a sim, gente não cresce se não tiver dificuldade, não tiver desafio, né? Vi sim, de duas meninas, eu vi transformação, são duas mulheres, sim, né? Embora sim, sejam super novinhas, são duas mulheres, mas porque sim. tiveram que ir adiante, Sim, né? o Roberto, meu Enfrentar. marido, o tão quanto a fé dele Nossa, isso também quero falar. segurou, né? Tudo Exatamente. isso, né? Ele sempre com muita fé, perseverança, oração. É uma coisa linda, linda, né? Que ele nunca entrava triste ou sempre positivo, sempre com uma coisa boa para passar. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e mandava foto da minha casa, mandava foto das coisas que ele estava mudando, que ele estava. E isso te dá energia para continuar, para seguir em frente, né? Perfeito, sem dúvida nenhuma. E a dica que a gente dá não é só para quem está se restabelecendo, é para a É vida. para a Né? vida. Traga sempre informações positivas. Assista o nosso news aqui, o nosso jornal, porque tem sempre notícias positivas para você transmitir para as pessoas. Então, não espere uma situação ruim, difícil, para falar sobre coisas boas. Utilize isso como um método da vida. Você vê que traz a gente de volta, né? E Exatamente. é viver por amor mesmo, porque a situação que a Márcia passou e que eu sei que muitas outras pessoas passam, uma situação muito difícil, onde a gente não tem forças e que a gente se alimenta daquilo que as pessoas trazem de positivo. É o sorriso, é o carinho, as palavras boas, não é? Sim, Isso sim. é Por fundamental. pior que tivesse a situação, mas eles sempre se manteram muito tranquilos, muito, né? Mesmo não estando, Sim, né? porque o coração só Deus sabe Só como Deus sabe estava. como estava, né? Mas eles se manteram sempre muito confiantes. Mãe, vai dar certo, o Isso. antibiótico vai fazer efeito. E, enfim, isso eram coisas muito positivas naquele momento.
né? E hoje até é constatado cientificamente que o pensamento positivo de você ter a fé de que vai melhorar auxilia muito a recuperação do organismo, Muito, não é? muito. Porque Prova você, viva. não é? Sim, Prova viva sim, disso? Fala sim, sobre isso, Márcia. sim, Com essa situação, como é que até os remédios agem diferente, exatamente. você se recupera com... Quando eu fazia hemodiálise, eram momentos críticos também, porque a gente tem os altos e baixos na hora do que a gente está fazendo o procedimento. Mas eu escutava música e o barulho da máquina atrapalhava, eu focava na música. Quando eu me sentia um mal-estar, eu desfocava, eu conversava. Então, isso sempre me ajudou muito a passar aquelas 4 horas fazendo que parece que não tem fim, né? Então, tudo a gente tem que ver o lado positivo, né? E tentar buscar alguma forma para que a gente se sinta bem naquele momento, que nem sempre é tão bom, né? Ah, com certeza, né? Aí é que está a sabedoria de conseguir transformar o limão numa limonada, não é? Mas é difícil, mas é uma questão de você, porque tem momentos que você não tem muito para onde fugir, então você tem que se apegar em coisas que te trazem algum benefício, né? Uhum. E você falou que durante a internação também vários religiosos iam para dar, cada um da sua forma, era o jurei, era o reiki, era a Era oração, era... maravilhoso. Me fala sobre isso. Eram pessoas conhecidas e pessoas que eu não conhecia, que sabiam por intermédio de algum conhecido ou de alguém e mandavam. E como Deus é único, então aquilo eu absorvia da melhor forma que eu podia. Então era uma oração, era uma música, um canto, enfim, foi várias formas. O jurei era uma coisa muito linda, que além do meu padrinho de casamento, que ia todos os dias, 7 da manhã, me ministrar jurei. Nossa. E é uma energia muito boa. Ele ia todos os dias, durante 100 dias que eu fiquei na UTI, ele foi todos os Arrepia. dias. Foi lindo. E fora pessoas também que dentro da UTI tem um pessoal que dá esse suporte de oração, de jurei mesmo. E quem não sabe, jurei é uma energia, Sim. né? Que eles ficam, eles não falam, mas ficam, eles passam uma energia para você. E aquilo, Suzy, tudo era muito bem-vindo naquele momento. Tudo somatizava para o bem, Certo. né? E, enfim, acho que a maioria das religiões eu tive oração, eu tive que acalentava meu coração, sabe? Que mandava, eu lia muitas mensagens. Enfim, foi lindo, Suzy, foi muito, muito bonito. Não. E você tem uma experiência que eu quero que você compartilhe com todos sobre aquele momento que você sentiu que foi decisivo entre você voltar à vida ou partir. Mas você não vai responder sobre isso agora. É depois do nosso intervalo, vocês vão saber que eu quero que você fale sobre esse momento tão especial entre a vida e partir. Aguarde. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. E voltamos no nosso Além da Fama, falando com a minha querida Márcia, e eu deixei no bloco anterior essa pergunta. Ela teve uma experiência que foi importantíssima entre a vida dela, ela voltar a ter consciência e voltar a viver, ou então partir. Me explica como foi essa experiência, Márcia. Então, Suzy, eu não sei se foi delírio ou se realmente foi real, mas foi uma coisa que me marcou muito. Em algum momento, eu me via num lugar muito lindo,
muito azul, numa água, era água. E através dela, assim, eu via, mas eu não conseguia chegar, eram pessoas. Mas era um lugar bonito, era muito florido, era muito colorido. Sim. E eu via pessoas, Longe de você. não eram pessoas próximas a mim, eram pessoas diversas. E eu falava, meu Deus, eu preciso ir para lá. Olha. Isso foi muito, muito incrível. E eu ficava olhando uma forma de eu passar para lá, e não conseguia, até que eu consegui passar por isso. E na hora me deu aquele ali, eu falei, meu Deus, graças a Deus eu consegui passar. E eu estou desse outro lado agora. E depois de algum tempo, eu ainda tenho, Suzy, muitos flashes Tá. de Como? momentos, né? Ah. Provavelmente quando eu estava entubada, enfim, Sim. acredito que é isso. E ali, eu acredito que tenha sido assim, que eu consegui e decidir ficar aqui. Meu Deus. Porque é uma coisa muito, muito linda que eu Uhum. vi, que eu presenciei ali. O lugar era maravilhoso, mas do outro lado tinham pessoas, e ali que eu queria estar. Nossa, gente, me arrepia. Foi muito bonito. É porque algumas pessoas falam, o que que acontece quando a gente está em coma, né? Se Pois lembra é. de alguma coisa. Durante o coma, não, mas depois vem essas Pois é. imagens, né? Exatamente. De coisas que te passaram na mente. Exatamente. Então foi muito, então eu acredito que tenha sido isso, que realmente eu resolvi ficar pelo amor, Pelo pela... amor. Exatamente. Revivi pelo Pelo amor. É isso. Sem dúvida. Né? O amor que eu Nossa. tive da minha família, das minhas filhas, do meu marido, dos anjos, que sempre estavam perto de mim nos momentos. Foi muito bom estar aqui de volta, né? Hoje eu vejo a vida de uma forma tão diferente, tão melhor, né? De aproveitar coisas que a gente às vezes não dá importância. Sim. E de beber água. Nossa. Eu via as pessoas bebendo água, eu falava, meu Deus, será que eu vou voltar a beber água? E eu não tinha hábito de beber água. Nossa. Hoje eu bebo muita água, né? E dou graças a Deus de beber água. Então, olha, né, uma coisa que é tão simples, como para mim virou uma coisa tão importante. E respirar. Eu lembro o quanto você ficava com receio de tirar a válvula e não conseguir respirar. Pois é. Uma coisa que a gente faz com tanta facilidade e não Pois dá. é, você presenciou ao vivo, né? Eu vi. Né? Por isso que eu falo, Márcia é um milagre. Eu sempre digo que ela é muito abençoada. Não que as pessoas que perderam seus entes queridos não sejam, Sim. mas a sua missão eu vejo como incrível. Foi. Porque foi muito difícil o que você passou. Foi coisas que eles falam, que eles me contam, que eles relatam, realmente é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo a gente vê que milagre, a fé, como move realmente tantas coisas, né? Com certeza, e o pensamento positivo. Quantas vezes a Márcia, eu me despedia dela e ela, não, vou melhorar, vou melhorar. Lembro disso. Eu vou conseguir, eu vou tentar. E vou tentar, porque a gente fica sem forças. E uma coisa que na fisioterapia eu aprendi, que é uma coisa, a gente pode hoje, né, pessoas falar, mas não é. Eles falavam assim, nunca fale, eu não consigo. Fale, eu vou tentar. Perfeito. E nisso, Suzy, foi com tudo. Foi para mim aprender a falar, a levantar, a dar os primeiros passos. Enfim, Nossa. Né, com todo o progresso que eu tive e todo o processo que eu passei, essa frase foi essencial. Eu vou tentar, né? Não consigo. Perfeito. Aí o positivo, É, o vou positivo, tentar. eu vou Ainda não tentar. deu? Não tem problema, mas eu estou vou no caminho. tentar, é isso aí. Verdade. Então, é bem isso, né? Com a força, com a dedicação, com a fé, com a garra, a gente vai devagarinho até chegar tudo como era antes, né? Exato, perseverar. Tem que perseverar até conseguir o resultado, mas está aí, o resultado está. E uma coisa que eu vi que você mudou muito é que nós vivemos num mundo de pressa. Todos nós somos ansiosos, todos nós queremos chegar rápido aos lugares, resolver rápido a situação. E Marcinha não era diferente, tinha uma ansiedade muito grande. Ela estava sempre a 1000 por hora, impressionante, fazendo 10.000 coisas ao mesmo tempo. E aí eu fico feliz de ver que você me diz que hoje você vai no ritmo que der, sabe? Se não deu, é porque ainda não é a hora, não é o momento. Eu entendo exatamente dessa forma, tudo tem sua hora, seu momento. Se não deu hoje, daqui a pouco dá. Perfeito. E é isso. A minha alimentação mudou demais hoje. É mesmo? Muito, muito. Antigamente eu comia o que tinha e acabou.
né? Uhum. Hoje não, eu sou muito, eu seleciono muito, é muito Nossa, legume, muita saudável. água, né? Uhum. Então eu falo, eu vou cuidar do meu corpo, Muito bem. né? Eu primeiro preciso cuidar de mim para estar bem para minha família, Perfeito. né? Então eu acho que é isso. Então muita coisinha que você vai mudando que faz uma diferença absurda, Com né? Para você certeza. manter teu peso, para você Saúde, né? saúde, você se sente mais disposta, Disposição. exatamente. Nossa, você disse uma coisa tão importante com relação a eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar dos meus. E a gente, quanto mãe, e ser humano, a gente às vezes acaba cuidando mais dos outros e acaba Exatamente. esquecendo de ter esse olhar conosco, né? E isso você aprendeu a Aprendi. olhar para você, a saber receber, Sim, porque as meninas fizeram tudo. Nossa, teu marido foi excepcional, sim, sabe? Todas sim. essas outras pessoas. Então, olhe para você no teu tempo de alimentação, no teu ritmo, sabe? Quando as coisas saírem do teu controle, confia que está num controle superior e que tudo vai dar certo no final, não é? E dá sempre certo no Dá, final, dá. mesmo que não seja o resultado que a gente gostaria. Sim, Mas sim, sempre as coisas vão para onde elas têm que ir. E a exatamente. fé é importantíssima. Importantíssima, Nossa. importantíssima. Eu vi o quanto ela é valiosa Uhum, nos momentos de aflição, uhum. né? Você ter a tua fé, você acreditar, você focar numa coisa maior, né? Uhum. Então isso é muito bonito. Eu assisti, vi de perto e senti de perto. Nossa. E só por curiosidade, quando você conseguiu sair foi através de um túnel? Você tem alguma lembrança? Se foi alguma coisa que se Era abriu? água, Era Suzy, era água. água. Era uma coisa na água que eu tinha que passar aquilo e voltar a respirar. Parece que era mais ou menos isso. Meu Deus. E ali eu vi uma forma que eu conseguia passar daquilo e ir para as E essa pessoas. forma você não tem que se era um túnel, se foi simplesmente você foi, respirou fora d'água, isso Eu você acho que não tem não, eu não registro. tenho registro. Eu Tá. tenho o que eu consegui, eu observei muito Ai, até que eu consegui passar. Foi isso. E meu depois que eu passei, eu não lembro eu com as pessoas nada. nada. Eu lembro que eu consegui. Aquilo foi um alívio. Então eu não sei o que isso quis dizer nisso tudo, Uhum. mas eu acredito que foi a força de querer ficar pelo todo o amor que estava ali envolvido no momento. É incrível. É incrível, Suzy. Nossa, Só quem passou que sabe. Às vezes eu falo, gente, não é possível que eu consegui passar por tudo isso e tô aqui. e é interessante que tem vários registros de pessoas que passaram por essa situação de quase um pós-morte, porque Sim, voltaram, né? sim, E falam muitas vezes sobre essa sensação de primeiro estar num lugar muito agradável, tá muito bom, mas que alguma coisa as puxa para a vida, ou a preocupação de não deixar o pois filho, é. ou porque viu alguma coisa que puxa a Sim, pessoa para sim, voltar, para lutar, né? sim, É sim. muito interessante, isso é do ser humano. E a gente escuta vários relatos a respeito desse voltar à vida, graças ao nosso objetivo Sim, de dar continuidade a alguma sim. missão, a alguma coisa. É muito, muito maluco tudo isso, né? É Mas é bem isso, é bem bonito até. E eu acho que foi por isso, pelo amor das minhas filhas, pelo amor do meu marido, por eles estarem ali tão presentes, tão fortes, né? Que tudo foi acontecendo Família ali. devagarinho, mesmo com todas as intercorrências, mesmo Sim. com tudo, a coisa foi fluindo, Foi. né? E graças a Deus eu estou aqui para contar e para incentivar as pessoas, né? Que estão nesse processo ou que já passaram por isso, que a gente tem que tirar o lado bom de tudo, né? Que quanto a gente cresce, a gente evolui, né? A gente tem que acreditar, né? Que existe uma força maior. Eu acho que é isso. Nossa, coisa linda. Você agradece todos os dias? Todos os dias, Suzy. Quando você levanta? Como Quando é eu que é levanto e no ritual? decorrer do dia. Que bom. Quando eu tô comendo uma coisa muito boa, que me dá muito prazer, eu falo, obrigada, meu Deus, Olha, por esse momento. que bárbaro. Né? Porque você só dá valor quando você deixa de ter, Sem dúvida nenhuma. né? Como isso é verdadeiro. É verdadeiro. Enquanto você tem, você está na zona de conforto, não sente a Sim. falta. E aí isso é tão verdadeiro, gente. Você fazer um exame, por exemplo, vai fazer um exame de sangue, é só falar que a partir das 10 você não pode comer nada, não pode beber, Pronto. dá uma fome, Dá não dá uma fome, dá sede, vontade de dá um monte vontade de de coisa. tudo. É. Então,
É do ser humano, a gente Sim. só valoriza quando a gente não pode. Sim. E aí, eu acho que o importante é, não espera passar pelo momento difícil, agradeça desde já as coisas Exatamente. básicas que você pode fazer. Exatamente. Se cuidem, né? Quando tem uma dorzinha, dê importância para essa dor, Uhum, né? Porque às vezes pode ser uma coisa mais séria, né? uhum, Então, tudo que é no começo é muito mais com fácil, certeza. né? Enfim, eu E você acho que sempre é foi tão essa. cuidadosa com isso, é impressionante. Vem É, com as meninas. sim, Agora com você, não sei. Não, eu Mas era, mas com. não o tanto que deveria. Porque com as meninas eu lembro perfeitamente. Sempre, Nossa, sempre. aquilo que a gente estava falando, a gente cuida mais dos entes queridos do Exatamente. que de nós Os próprios. próprios, É exatamente. verdade. Então se cuidem, dê uma dorzinha, vai ver se está tudo bem. Porque de uma dorzinha no abdômen me aconteceu tudo isso. O inesperado, Sim. né? De ele se romper, o cisto se romper e acontecer tudo isso. E quando se rompeu, foi detectado o que exatamente? Você tinha uma doença mais séria? Ou foi só esse cisto era alguma coisa mais séria? Então, esse cisto ele se rompeu e aí Tá. contaminou meu organismo. Tá. Por isso que eu tive 2 choques sépticos. Nossa Senhora. Porque ele foi contaminando os órgãos e aí foi tendo, né, os antibióticos para controlar toda essa infecção. E tinha naquele exame anátomo-patológico alguma outra célulazinha que exigia maior cuidado? Então, tinha e eu tô agora fazendo a prevenção, Ótimo. né, acompanhando de perto, a cada 4 meses eu faço todos os exames e tô acompanhando, mas graças a Deus agora tá tudo bem. Com certeza. Sim. Realmente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos vendo hoje e que passaram, ou passam, ou então nunca passaram, mas podem vivenciar isso que você está dizendo de uma forma que seja uma motivação diante dos momentos difíceis. Difíceis, né? Bom, primeiramente tenha fé, né? Naquilo que você acredita, enfim, né, seja lá qual for a religião, acredite que existe uma força Perfeito. que é muito bom nos momentos difíceis, né? E um dia de cada vez, não adianta a gente pensar lá na frente. O que pode vir é hoje, né? É você passar o hoje. Eu acho que isso é essencial. Porque nos momentos mais complicados, como que eu poderia pensar que nem eu tinha a formatura da minha filha, que era uma coisa que era meu sonho de vida, porque era um momento ali que eu estava formando a minha filha, a minha primeira filha. Sim. Então eu pensava, não adianta eu querer ir para a formatura, primeiro preciso resolver a minha situação aqui. Então não adianta, eu não pensava lá na frente, era um dia de cada vez, Certo. né? E graças a Deus eu consegui na colação. Na formatura ainda não estava pronta, Sim. mas estava quase lá. Então é um dia de cada vez. Cada dia é a sua vitória, né? E confie muito, tenha a sua família sempre muito próxima, conversem, sabe? Se deem, escute bastante, converse, né? Sempre a gente tem uma coisa boa para passar, né? Para escutar. E é isso, né? A gente tem que dar tempo para isso. Isso é muito importante, né? A gente ter tempo com os nossos, né? Com certeza. Nossa, lindas mensagens. Eu tenho certeza que vocês amaram. Eu quero te agradecer muito, Marcinha, de você estar dividindo essa tua experiência, que eu tenho certeza que vai auxiliar muitas pessoas. Não só quem passa por essa situação, mas por quem está em outras e às vezes não dá o devido valor para aquilo que pode fazer, só olha para aquilo que não conseguiu ou que perdeu. Sim. Então, isso é fundamental, essa tua mensagem tão motivadora. Obrigada de coração, Gina, viu? obrigada a você, obrigada por toda a força de sempre. Ah, minha linda. Você sabe que você já me acompanha já há um bom período e agradeço de coração tudo, mesmo na UTI, às vezes que você foi lá, você fez muita diferença em todo o fala assim que eu processo. já começo a me emocionar, porque eu lembro tudo que você vivenciou e conseguiu. Pois é, ser uma obrigada vitoriosa. mesmo. Obrigada mesmo. eu, minha linda. Obrigada por você dividir a tua história, viu? Tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir sair de situações difíceis graças a algumas dicas que Que assim você seja. deu. Se eu conseguir ajudar uma pessoa Perfeito. do que eu falei aqui, já para mim já vai ser um bom. E vai.
E te espero na próxima sexta, às 8h30 da noite, aqui na nossa IPTV. Beijo, até mais!